E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz, suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo vamos solucionar essa questão aqui da UFTM, uma questão muito legal de circuitos elétricos com um reostato. Não sabe o que é um reostato? Vem comigo que eu te explico o que seria e te mostro como a gente resolve essa situação aqui, tá bom? Então, vamos começar lendo, que fala o seguinte: o circuito da figura é constituído por dois resistores de resistências constantes e iguais a Rzão e um reostato, cuja resistência pode variar de 0, que é quando ele está no ponto 1, tá vendo? Até Rzão quando ele estiver no ponto 2. Então, galera, o reostato, ele é um resistor de resistência variável. Quer dizer que se eu ligar esse cursor aqui em 1, a resistência é 0, beleza? Então é como se ele não estivesse funcionando, porque eu não estou fazendo cargas atravessarem por ele, tá? Agora, se eu vier e ligar ele aqui em 2, o reostato, beleza? Ele teria vários valores. Aqui seria 0, ligado ali, e aqui seria Rzão. À medida que eu fosse colocando ele em diferentes pontos aqui, ele ia aumentando de 0 até esse valor máximo, que é quando ele está ligado em 2, que seria Rzão, beleza? Então vamos ver o que ele conta pra gente, que é o seguinte: um gerador ideal de força eletromotriz constante igual a E, um amperímetro também ideal e fios de ligação com resistência desprezível estão conectando todos esses dispositivos. Ele fala o seguinte: quando o reostato é conectado no ponto 1, ou seja, quando o reostato é como se não estivesse funcionando, né? Quando a resistência dele for 0, quando ele estiver em 1, o amperímetro indica uma corrente elétrica de intensidade 1 ampere. Agora, se o cursor estiver no ponto 2, o amperímetro indicará uma corrente de intensidade, ele quer saber de quantos amperes. Beleza? Então vamos pensar o seguinte: essa resolução ela tem que ser feita em duas partes. Ou seja, primeiro eu vou pensar o que acontece quando o meu reostato está ligado em 1. Então já vamos começar por essa situação aqui, tá? Imaginando que este fio está ligado aqui. Logo, o meu reostato vai ter resistência nula, igual a 0. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. E aí a gente vai pensar o seguinte: quando eu for fazer o caminho da corrente, pensando que aqui eu tenho o maior e o menor potencial, pegando a corrente que sai do maior potencial, que no caso é a corrente total, eu vou entender que o amperímetro está lendo a corrente total. E nesse caso, o amperímetro leu uma corrente total equivalente a 1 ampere. Ótimo. Beleza? 1 ampere. Só que quem está trabalhando nesse circuito aqui, né, quem está dentro dele, são esses resistores que têm resistência Rzão. Seria esse carinha aqui e esse cara aqui. Tá bom? Se a gente parar para perceber, eles vão estar em paralelo, beleza? Porque se eu tenho um potencial aqui maior, beleza? Esse potencial ele continua maior, porque eu não encontrei nenhum resistor, então o potencial é o mesmo em todo esse fio que eu representei de azul ali. E vou trocar uma cor aqui só para diferenciar. Esse outro seria o potencial menor, ó. Toda essa parte do fio aqui estaria com um potencial menor. Logo, os resistores, né, tanto de cima, para nossa referência, quanto de baixo, eles estão entre esse potencial maior e menor. Eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Então, eles estão em paralelo. Beleza? Eles estão em paralelo. E aí a gente vai fazer uma conta com eles estando em paralelo, onde a corrente vale 1. Beleza? Então, vamos lá. Se eles estão em paralelo, eu vou trocar esses dois por um único. Vou achar a resistência equivalente deles, né? Então, a primeira parte dessa resolução, deixa eu colocar aqui que é a primeira parte. Nós vamos pensar o seguinte: esses dois resistores, eu posso achar uma resistência equivalente para eles. Como eu tenho apenas dois e eles estão em paralelo, vou usar aquele macete em que eu faço o produto deles pela soma deles. Beleza? Ótimo. Primeiro, segundo, PS, produto pela soma, beleza? O produto deles dois vai dar R vezes R, que é R ao quadrado. A soma deles vai dar R mais R, que no caso vai dar 2R, né? Então a resistência equivalente, ela vai ser igual a R ao quadrado, dividido por 2R. Aí um R de baixo corta com R de cima, logo a resistência equivalente é R sobre 2. Aqui tem gente que já vai até direto, né? Quando eu tenho resistores iguais, eu divido o valor unitário pela quantidade. Quando eu tinha 2, valor unitário R, dividir por 2. Tem essa forma de se fazer também. Ótimo. Aí a gente vai lembrar daquela expressão, né? V é igual a R vezes I, que tem gente que prefere chamar de U é igual a R vezes I, né? No lugar do VU. Quanto ele falou que vale, né? A diferença de potencial disponibilizada pelo nosso gerador?
Ele pediu para falar que a força eletromotriz é E. Isso vai ser igual a R, mas qual R que eu vou pegar? O R total, que é R sobre 2, e vou trocar pela corrente total, que a gente falou que vale 1. Beleza? Neste momento aqui, eu vou entender o seguinte. R sobre 2 vezes 1 é R sobre 2. Beleza? Então, E, que é a força eletromotriz daquele gerador, vale R sobre 2. E a gente vai segurar essa informação, porque essa informação vai ser muito preciosa para a parte 2. E, que é a força eletromotriz, vale o quê? R sobre 2. Tranquilo? Agora a gente vai para a segunda parte, imaginando que o cursor agora está na posição 2. Então, bora lá para a segunda parte, beleza? Então, vem comigo aqui, que a gente vai para a parte 2 agora resolver. Bora lá. Então, pessoal, agora partindo para a segunda parte, onde a gente vai ligar o cursor, como foi feito aqui, ó, na parte 2, tá vendo? Nesse caso, o circuito ganha agora, né, um novo resistor. Ele tinha 2 resistores, né, associados em paralelo, e agora com o reostato funcionando, porque é como se ele tivesse desligado na primeira situação, agora ele não está mais, eu coloquei ele na posição 2 e o valor de resistência dele vale Rzão. Meu circuito fica desse jeito. Se a gente pegar o amperímetro, vai passar por ele a corrente total, só que essa corrente total não é mais a mesma de antes, pois o meu circuito não é mais o mesmo de antes, beleza? A resistência final equivalente dele, ou total, não é mais a mesma. Tá? O circuito não tem mais a mesma configuração. Então tá, deixa eu pensar nesse elemento de corrente aqui. Esse elemento de corrente, ele vai se dividir nesse nó. Ops, espera aí. Ele vai se dividir nesse nó de tal forma que vai passar uma corrente aqui por cima, que eu posso chamar de linha. Essa corrente linha, esse elemento também vai passar por esse resistor. Então, esses dois caras que estão circulados, eles estão em série. São percorridos pela mesma corrente. Logo, eu posso falar que esse resistor aqui, ó, é os dois fazendo o papel, né, de um só. É um só fazendo o papel dos dois, na verdade, com a resistência equivalente. Então só somei as resistências. Já esse aqui, ele é um resistor que estava ali como antes. Ele tem o mesmo valor de resistência, Rzão. Ótimo. Agora eu tenho esses dois resistores, que na verdade são 3, embora um deles seja 2 equivalendo por 1, eles estão em paralelo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Achar uma resistência equivalente aqui, que vai ser uma nova resistência equivalente. Posso fazer também o que? Produto. Então, o produto de 2Rzão vezes Rzão pela soma de 2Rzão mais Rzão. Beleza. Trazendo para cá para ter um pouquinho mais de espaço, a resistência equivalente vai ser 2Rzão vezes Rzão, 2Rzão ao quadrado, dividido por 2Rzão mais Rzão, que é 3Rzão. Ótimo. Eu tenho 2 R's em cima, um R embaixo. Um de baixo pode cortar com um de cima. Logo, a resistência equivalente, ela vai ficar o quê? 2/3 de Rzão. Beleza? Ela antes valia Rzão sobre 2, agora vale 2/3 de Rzão. E aí, a minha bateria continua a mesma, valendo quanto? Né? A força eletromotriz dela, a diferença de potencial estabelecida entre as extremidades. Então, vai ser igual a R equivalente, beleza? Vezes a nova corrente que eu quero descobrir, que é a corrente que vai passar pelo esse amperímetro aqui. Tá? Então, quem que é E? Vamos voltar aqui rapidinho. Eu posso usar R sobre 2. Então, no lugar de E, eu vou colocar R, até botar um pouquinho mais para baixo para dar mais espaço. Vou colocar aqui, ó, R sobre 2 é igual a resistência equivalente. Quanto que a gente viu que a resistência equivalente dessa situação? 2/3 de Rzão vezes uma corrente nova que eu vou achar agora. Posso cortar esses Rzões aí, ó. Beleza? Posso cortar eles aqui. Tá bom? E aí eu vou chegar no seguinte, né? Puxando para cá, eu vou chegar no seguinte. Vou passar esse 3 multiplicando, então vai ficar 3/2 é igual a 2 e linha. E esse 2 está multiplicando, vou passar ele dividindo, beleza? Então vai ficar 3 sobre 4 é igual a I'. Se a gente fizer 3 sobre 4, I', então vai ser 0,75 ampere. Este é o valor que a corrente que será medida, lida pelo amperímetro, tá? Voltando aqui, então, rapidinho, seria letra E, tá bom? Então, só voltar aqui, caso você queira tirar um print dessa parte final da resolução.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se ficou alguma dúvida, não deixa de comentar, tá bom? Traz aqui para os comentários que eu quero muito te ajudar. Um beijo para vocês e até mais, galera. Valeu!